Você já parou para pensar no poder da voz de uma mulher em meio ao caos? Em uma época onde os homens dominavam os campos de batalha e as decisões mais importantes, como poderia uma mulher se levantar como líder, juíza e profetisa de uma nação inteira? O nome dela era Débora. E sua história não é apenas um relato do passado, mas um testemunho vivo de que Deus escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. Débora viveu em um tempo turbulento, quando Israel estava enfraquecido, subjugado e distante do Senhor. O povo clamava por libertação, mas quem poderia guiá-los? Quem ousaria desafiar opressores poderosos e restaurar a esperança de uma nação caída? Entre tantos líderes que poderiam ter sido escolhidos, Deus levantou uma mulher. E não apenas qualquer mulher. Débora não era guerreira no sentido tradicional, não empunhava espadas ou comandava exércitos por força própria, mas sua arma era mais poderosa do que o ferro e o bronze. Ela tinha a palavra de Deus em seus lábios e uma fé inabalável em seu coração. Mas como Débora chegou até essa posição? Como uma mulher conseguiu governar um povo em um tempo onde o patriarcado ditava as regras? Mais do que isso, como sua liderança moldou não apenas o destino de Israel, mas também o papel das mulheres na fé e na história. Sua trajetória não é só uma narrativa de coragem e determinação, mas um lembrete de que quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele dá uma missão, Ele também concede a força para cumpri-la. E o mais incrível dessa história é que Débora não precisou agir sozinha. Ela entendeu que sua força vinha do alto e que, com fé, poderia inspirar outros a lutarem ao seu lado. Seu chamado foi uma chama que incendiou corações, despertou guerreiros e trouxe a vitória onde antes só havia medo. Mas antes de chegarmos a essa grande batalha, precisamos entender quem foi essa mulher, de onde ela veio e como Deus a preparou para esse momento crucial. Prepare-se, porque esta história vai mexer com você. Se você já duvidou da sua capacidade, se já pensou que Deus não poderia usar alguém como você, se já se sentiu pequeno diante dos desafios, a história de Débora vai mudar sua visão. Porque quando Deus levanta alguém, não importa as limitações impostas pelo mundo, pela sociedade ou até mesmo por nossas próprias inseguranças. Ele faz o impossível acontecer. E agora, vamos mergulhar nessa jornada e descobrir como uma mulher cheia de fé e coragem se tornou um dos maiores exemplos de liderança e obediência na Bíblia. Débora surge nas páginas das Escrituras em um momento crítico da história de Israel. O povo de Deus, que já havia experimentado a libertação milagrosa do Egito e a conquista da terra prometida, mais uma vez se afastara do Senhor. Era um ciclo repetitivo. Deus os abençoava, eles prosperavam, mas logo se esqueciam de Ele, voltando-se para os ídolos e costumes dos povos vizinhos. E como consequência desse afastamento, vinham a opressão e o sofrimento. Dessa vez, a mão pesada da opressão vinha de Jabim, rei de Canaã, que governava com dureza, mantendo Israel subjugado por 20 anos. Seu comandante militar, Sísera, controlava a região com um exército poderoso, equipado com 900 carros de ferro, um número impressionante para aquela época, capaz de esmagar qualquer resistência. E foi nesse cenário sombrio que Deus levantou Débora. Mas quem era essa mulher antes de se tornar a juíza e líder de Israel? A Bíblia nos apresenta Débora como profetisa e esposa de Lapidote. Seu nome, que significa abelha, já carrega um simbolismo profundo. Assim como a abelha, ela era trabalhadora, determinada e cheia de doçura, mas também sabia quando usar o ferrão da justiça. Diferente de outros juízes que surgiram em Israel, Débora não foi levantada primeiramente como uma guerreira ou libertadora militar, mas como uma guia espiritual e conselheira do povo. Ela costumava se assentar debaixo de uma palmeira, conhecida como a Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali,
Os israelitas vinham buscar sabedoria e justiça, pois reconheciam nela uma voz guiada pelo Espírito de Deus. Mas sua influência não se limitava apenas a resolver disputas e orientar espiritualmente as pessoas. Deus tinha um propósito maior para ela. Com Israel oprimido e sem forças para reagir, o povo clamou ao Senhor por libertação. E foi então que Débora recebeu a ordem divina. Era chegada a hora de enfrentar os cananeus. Mas como uma mulher poderia comandar uma revolta contra um exército tão poderoso? Ela sabia que a força dela não estava em habilidades militares, mas na fé e na obediência à vontade de Deus. Por isso, ela enviou uma mensagem a Baraque, um guerreiro de Israel, dizendo-lhe que o Senhor havia ordenado que reunisse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e marchasse contra o exército de Sísera. No entanto, Baraque hesitou. Ele reconhecia a autoridade espiritual de Débora e sabia que Deus falava por meio dela, mas o medo ainda o dominava. O exército inimigo era numeroso, equipado com tecnologia de guerra avançada para a época, enquanto os israelitas estavam enfraquecidos e sem armamento adequado. Baraque então disse algo que revelou sua insegurança: "Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei." Esse momento é crucial na narrativa, pois mostra o papel de Débora como líder e inspiração. Ela poderia ter repreendido Baraque por sua falta de fé, mas ao invés disso, aceitou o desafio. Disse-lhe que iria com ele, mas também profetizou algo inesperado: "A honra desta vitória não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." A resposta de Débora mostra sua confiança absoluta em Deus. Ela não buscava glória para si mesma, nem se preocupava com os padrões da sociedade que desvalorizavam o papel das mulheres em tempos de guerra. Sua única preocupação era cumprir a vontade do Senhor e liderar seu povo à libertação. Com essa certeza, Débora e Baraque partiram para a batalha. Mas a vitória ainda parecia impossível. Como um grupo de homens despreparados poderia enfrentar o exército de Sísera? A resposta viria do próprio Deus. E o que aconteceu naquele campo de batalha foi algo que ninguém poderia ter previsto. A história estava apenas começando. A tensão estava no ar. De um lado, um exército imponente, comandado por Sísera, munido de 900 carros de ferro e soldados bem treinados, prontos para esmagar qualquer tentativa de revolta. Do outro, um grupo de 10.000 homens de Israel, sem a experiência militar necessária para enfrentar um inimigo tão poderoso. Mas havia algo que Sísera não entendia, algo que Débora já sabia desde o início. Essa guerra não seria decidida por força humana, mas pela mão de Deus. Débora, com sua fé inabalável, permaneceu firme ao lado de Baraque. Ela sabia que a vitória já estava escrita nos planos do Senhor, mas a obediência do povo era essencial. Quando chegaram ao Monte Tabor, ponto estratégico onde os israelitas se posicionaram, os soldados de Baraque ainda deviam estar inquietos, olhando de cima para o vale onde o exército de Sísera se movia como uma tempestade prestes a desabar sobre eles. O medo pairava no ar. Mas então, Débora se levantou e declarou com autoridade: "Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti?" Essas palavras foram como um clarim de guerra. O medo deu lugar à coragem. A hesitação se transformou em determinação. Os israelitas desceram o monte com uma força que não vinha deles, mas do próprio Deus. E então, o impossível aconteceu. No momento exato em que os exércitos se chocaram, Deus enviou uma poderosa tempestade. O rio Quizon, que até então era apenas um curso d'água tranquilo, transbordou de forma repentina. As pesadas carroças de ferro, que eram a maior vantagem dos cananeus, ficaram atoladas na lama, completamente inúteis.
O que antes parecia uma força imbatível se transformou em uma desvantagem mortal. Os soldados de Sísera, desesperados, foram tomados pelo pânico e começaram a fugir. A confusão era total. Os guerreiros de Israel, fortalecidos pela certeza de que Deus estava lutando por eles, avançaram com coragem e derrotaram os cananeus um por um. O próprio Sísera, vendo que a batalha estava perdida, abandonou seu carro de guerra e fugiu a pé. Aquele que antes se considerava invencível agora corria como um fugitivo, deixando seu exército para trás. Mas a profecia de Débora ainda não havia se cumprido totalmente. Deus entregaria Sísera nas mãos de uma mulher, e essa mulher não era Débora. Seu nome era Jael. Enquanto fugia, Sísera encontrou refúgio na tenda de Jael, esposa de Éber, o quineu. Aparentemente, os quineus eram aliados de Jabim, rei de Canaã. Então Sísera acreditou que estava seguro ali. Jael o recebeu com gentileza, ofereceu-lhe leite para beber e um lugar para descansar. Exausto, Sísera logo caiu em sono profundo. Foi nesse momento que Jael tomou uma decisão que marcaria a história. Em silêncio, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo. Aproximou-se de Sísera e, com um golpe certeiro, cravou a estaca em sua cabeça, matando-o instantaneamente. Assim, se cumpriu a palavra de Débora. A vitória não seria dada a Baraque, mas a uma mulher. Quando Baraque chegou à tenda, Jael saiu ao seu encontro e disse: "Vem, e eu te mostrarei o homem que procuras." Ele entrou e encontrou Sísera morto. Aquele que aterrorizava Israel por tanto tempo agora jazia sem vida, não pelas mãos de um guerreiro, mas de uma mulher que teve coragem de agir. E assim, a opressão dos cananeus chegou ao fim. Jabim, o rei inimigo, foi enfraquecido até ser completamente destruído, e Israel teve paz por 40 anos. Mas essa história não terminou apenas com uma batalha vencida. Algo mais precisava ser feito. Débora e Baraque não queriam apenas que o povo se lembrasse do evento, mas sim que reconhecessem que a vitória veio do Senhor. E então, nasceu um dos cânticos mais belos da Bíblia, o Cântico de Débora. Essa canção, entoada por Débora e Baraque, não era apenas um hino de vitória, mas um chamado à memória. Eles celebraram a fidelidade de Deus, exaltaram a coragem dos guerreiros de Israel e alertaram o povo para nunca mais se desviar dos caminhos do Senhor. O cântico começa com um louvor a Deus: "Bendizei ao Senhor, porque Israel se ofereceu voluntariamente." E segue exaltando a grandeza do Deus que lutou pelo seu povo. Nesse cântico, Débora faz questão de lembrar que, antes da batalha, Israel estava fraco, as estradas estavam desertas, o medo dominava o coração do povo. Mas, ao final, ela proclama com convicção: "Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta no seu esplendor." O sol brilhava novamente sobre Israel. E a liderança de Débora provou que Deus escolhe quem Ele quer para cumprir seus propósitos, quebrando todas as barreiras e expectativas humanas. Mas essa história ainda guarda um significado mais profundo. A história de Débora não é apenas um relato de guerra e vitória, mas um testemunho poderoso sobre fé, coragem e obediência a Deus. Sua liderança foi um divisor de águas para Israel, e sua influência foi além do campo de batalha. Depois da vitória sobre os cananeus, o povo experimentou 40 anos de paz, a mais longa fase de estabilidade registrada no período dos juízes. Mas por que essa história é tão impactante? Débora não se encaixava nos padrões da época. Era uma mulher, e no contexto daquela sociedade, as decisões militares e políticas estavam nas mãos dos homens. No entanto, Deus a escolheu para liderar Israel, provando que a autoridade e a capacitação para o serviço não vêm das estruturas humanas, mas sim dele.
Ela não buscou a posição de juíza, não lutou para se impor, nem precisou reivindicar seu lugar. Simplesmente respondeu ao chamado de Deus e permitiu que ele a usasse. E aqui está um dos grandes ensinamentos dessa história. Quando Deus levanta alguém, não há barreiras que possam impedir seu plano. Não importa se a pessoa parece inadequada aos olhos do mundo, se não tem o perfil esperado ou se enfrenta resistência. Se Deus chamou, Ele capacita. E Débora é a prova disso. Mas há ainda outro aspecto fascinante em sua jornada. Diferente de outros líderes, Débora não precisou levantar uma espada para libertar seu povo. Sua principal arma foi a palavra de Deus. Foi ela quem incentivou Baraque a lutar. Foi sua fé que moveu os soldados de Israel a marchar. Seu cântico final não foi apenas um louvor, mas um testemunho público de que a vitória pertence ao Senhor. E essa é uma grande lição para nós hoje. Muitas vezes, achamos que apenas aqueles que estão na linha de frente, em posições de destaque ou com talentos visíveis são os que fazem a diferença. Mas Débora nos mostra que o verdadeiro impacto vem da obediência a Deus, independentemente do papel que desempenhamos. Às vezes, a liderança está em uma palavra de encorajamento, em um conselho dado na hora certa, em uma atitude de fé que inspira os outros a confiarem no Senhor. Além disso, o cântico de Débora revela algo profundo sobre a relação do povo de Israel com Deus. Sempre que eles se afastavam, vinham a opressão e a dor. Mas quando clamavam, Deus respondia. Isso nos lembra de que Ele nunca abandona seus filhos, mesmo quando erramos e nos desviamos. Sua misericórdia é infinita, e Ele sempre levanta alguém para nos trazer de volta ao caminho certo. E aqui está outro ponto crucial. Débora não agiu sozinha. Deus a chamou, mas a missão envolvia outras pessoas. Havia Baraque, que, mesmo com suas dúvidas, foi um instrumento na batalha. Havia Jael, que finalizou a vitória ao derrotar Sísera. E havia os soldados de Israel, que decidiram confiar e lutar. Isso nos ensina que o plano de Deus se manifesta através da cooperação, da unidade e da disposição de cada um em cumprir seu papel. Talvez você esteja se perguntando: o que essa história tem a ver comigo? A resposta é simples: tudo. Muitas vezes, nos sentimos pequenos diante dos desafios, inseguros sobre o que Deus quer de nós. Podemos até pensar que não somos a pessoa certa para determinada missão. Mas Débora nos lembra que não se trata de nossa força, mas da força de Deus em nós. Assim como ela, também podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor, seja para trazer justiça, coragem ou esperança para aqueles ao nosso redor. E assim como Débora, podemos ter a certeza de que, quando confiamos em Deus, Ele luta nossas batalhas e nos conduz à vitória. A história dessa mulher nos ensina que a fé move montanhas, que a obediência a Deus transforma realidades e que, por mais improváveis que possamos parecer, se Ele nos escolheu, então somos capazes. A história de Débora não é apenas um relato do passado. Ela é um reflexo da maneira como Deus age em todas as épocas, chamando aqueles que estão dispostos a confiar em Ele para cumprir propósitos maiores do que poderiam imaginar. Débora não era uma guerreira no sentido tradicional, não empunhava uma espada, não comandava exércitos com gritos de guerra. Mas sua fé era sua força, sua obediência era sua arma, e sua coragem foi o que mudou o destino de Israel. E essa é uma mensagem poderosa para nós. Quantas vezes sentimos que não somos fortes o suficiente? Quantas vezes olhamos para os desafios à nossa frente e pensamos que são grandes demais para nós? Talvez você esteja enfrentando batalhas na sua vida, problemas que parecem invencíveis, lutas que drenam sua força, momentos em que a insegurança fala mais alto. Mas a história de Débora nos lembra que não estamos sozinhos. Se Deus está à frente, a vitória já foi decretada.
Débora poderia ter escolhido o medo. Poderia ter duvidado de seu chamado, poderia ter recuado. Mas ela confiou, seguiu em frente e fez o que Deus a chamou para fazer. E assim como ela, também somos chamados a confiar, a dar passos de fé, a crer que Deus nos capacita para enfrentar qualquer desafio. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E se Ele te chamou, então Ele vai te fortalecer. Talvez você não veja como sua vida pode fazer diferença. Talvez ache que seu papel é pequeno demais, insignificante demais. Mas saiba disto: ninguém que serve a Deus com sinceridade tem um papel pequeno. Cada atitude de fé, cada palavra de incentivo, cada gesto de amor é uma parte essencial do grande plano de Deus. E a maior lição de Débora está justamente aqui. A verdadeira força não vem de títulos, status ou poder humano, mas da confiança total no Senhor. Quando nos apoiamos nele, quando seguimos seus caminhos, quando buscamos sua vontade, nos tornamos inabaláveis, não porque somos fortes, mas porque estamos firmados na rocha que nunca se abala. Por isso, leve essa história com você. Que a fé de Débora seja um exemplo para os seus dias, que sua coragem inspire você a confiar mais em Deus, que sua obediência te encoraje a dizer sim para os planos do Senhor na sua vida. E se essa história tocou seu coração, saiba que há muitas outras histórias na Bíblia, cada uma com uma lição transformadora para nossas vidas. Aqui no canal, já contamos diversas dessas histórias e ainda temos muitas outras para compartilhar. Então, se você quer continuar aprendendo sobre os personagens que marcaram a história da fé, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Que Deus abençoe você e que sua jornada de fé seja cada vez mais forte e cheia da presença dele. Nos vemos no próximo vídeo.